Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Com esta frase que ficou famosa e estas verdades ditas por Benjamin Franklin, traz à nossa compreensão alguns fatos muito importantes. É verdade, não gostamos muito de tratar de nenhum desses dois assuntos. Contudo, eles fazem parte da nossa existência de maneira definitiva. Nesse pequeno vídeo, eu quero dizer para você as 3 razões principais que eu considero para você evitar que os seus filhos passem pelo horror de um inventário. Sim, a nossa regra normal, sem que haja nenhuma providência da nossa parte, é que quando não estivermos mais aqui, nossos filhos passem pelo horror do inventário. E não importa se os seus filhos estão em pleno acordo, se são todos maiores, se estão todos concordes como vão dividir os bens que com tanto sacrifício, suor e trabalho você adquiriu durante a sua vida para deixá-los numa condição mais confortável. A verdade é que passar pelo inventário é um ato pavoroso. Eu quero aqui dizer para você 3 razões principais que eu considero que você deve evitar este momento para os seus filhos. O primeiro motivo que eu quero elencar aqui é porque o inventário é burocrático. Você talvez já sabia disso, mas eu quero enfatizar por que ele é burocrático. Existem vários atores presentes no inventário. Como eu disse, mesmo que todos os seus herdeiros estejam concordes, mesmo que você tenha orientado, mesmo que todo o seu patrimônio esteja organizado, para que o seu inventário aconteça, dentre os atores vai ter juízes, promotores, advogados, mesmo os contratados pelos interessados, fisco estadual, fisco municipal, procurador de estado, perito avaliador, todos esses participam do inventário e cada uma dessas pessoas, cada uma dessas autoridades gastam tempo no inventário. Mesmo que o inventário seja o inventário extrajudicial, que não tem a presença do juiz, ainda assim não dispensa os outros atores para fazer a avaliação dos bens deixados para que possa ser recolhido o imposto de transmissão decorrente da morte, que é o conhecido ITCMD. Mesmo o fisco municipal, que não arrecada no inventário, mas tem que se manifestar para poder saber se você tem algum débito, vai ter que fazer a pesquisa. O fisco da União também, a União Federal. Então, todas essas autoridades tornam o inventário um ato extremamente burocrático. Essa, então, foi a primeira razão. A segunda razão, o inventário é demorado. Quando eu digo demorado, e mais uma vez eu destaco aqui, tanto quando você pensar na forma corriqueira do inventário, o inventário judicial é o mais demorado, quanto você pensar também no inventário extrajudicial, todos são muito demorados. Até pela atuação das autoridades que eu mencionei no primeiro item, mesmo o inventário onde é feito extrajudicialmente, para você ter uma ideia, atualmente, quando se sai rápida a decisão ou o cálculo para pagamento do imposto, é pelo menos 90 dias, 120 dias. Há casos, dependendo da complexidade do patrimônio, que é 12 meses, 11 meses para sair o cálculo do imposto. E olha que o cálculo do imposto é depois de vencidas algumas etapas do inventário. Como eu disse, etapas que tanto na fase judicial ou extrajudicial elas devem acontecer. Então, todo inventário é demorado. Existem casos que, dependendo dos negócios da família, dependendo da complexidade patrimonial da pessoa falecida, do autor do inventário, essa demora pode causar muito dano e prejuízo para os negócios, para o interesse dos herdeiros, seja na continuação do negócio. Uma carta de anuência, por exemplo, que precisa ser levada ao banco para poder levantar capital para a continuação dos negócios da família, seja o negócio urbano, seja rural, com certeza não sai no tempo e na agilidade que os negócios requerem. É esse apenas um dos exemplos pela qual a demora no inventário é muito prejudicial e recomenda-se, um dos fortes motivos para que você evite o inventário. E o terceiro e último motivo, a terceira razão
que eu considero extremamente importante, eu deixei ela para o final e não por acaso, mas até para dar a ênfase que ela necessita, é porque o inventário é sim caro. Mas ele não é só caro, ele é muito caro. E a maioria dos brasileiros desconhece o quanto ele é caro. Quando nós falamos de um inventário caro, e ele até merece um vídeo que eu possa mostrar para você o quão caro é o inventário, e eu vou fazer esse vídeo, você pode continuar seguindo aqui. Aproveite para poder dizer se você ainda não tinha visto nenhum vídeo e está gostando do conteúdo, deixa o seu comentário, faça uma pergunta para que eu possa gravar mais vídeos e tirar também as suas dúvidas. Mas voltando, quão caro pode ser um inventário? E ainda que depois, no próximo vídeo, eu coloque pormenorizado, mas eu já quero desde já deixar claro aqui para você sobre o custo desse inventário. O inventário, só de imposto para poder pagar para o fisco estadual, e isso depende de cada estado da federação, só que todos os estados da federação praticamente têm taxado no máximo que é permitido pela Constituição, por enquanto, tá? No outro vídeo eu quero falar sobre o novo governo e os planos de aumentar, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas somente de imposto, o patrimônio tem que pagar, os herdeiros devem pagar 8%. 8%. Mais despesas de cartório, se for extrajudicial, tem que fazer a escritura de inventário. Se for judicial, custos processuais. Quando finalizado, para registrar no cartório e fazer definitivamente a transferência para os herdeiros dos bens, no caso dos imóveis, mais custo de cartório, honorários de advogados, somando eventualmente mais perícia, o perito avaliador para poder avaliar o valor, e somando todos esses, o que se tem hoje em dia de em média é de pelo menos 20%, podendo chegar a até 40% do valor patrimonial. Eu sei que você talvez nunca parou para poder pensar, a maioria de nós não pensa sobre isso. Como eu disse, a gente evita pensar sobre a morte, mas a verdade é que isso pode ser uma grande dificuldade, muito maior do que você imaginava para os seus herdeiros, tá? Por essas razões, você deve sim evitar que os seus filhos passem pelo horror que é um inventário. E existe um ato de amor para poder você evitar o inventário, e eu vou colocar num próximo vídeo, para que esse vídeo não fique grande demais. E chama-se Planejamento Patrimonial da Família. Você sabia disso? Você é a única pessoa que pode evitar que os seus filhos passem pelo horror do inventário. E eu vou aqui ajudar você a compreender como você pode fazer isso, tá? Continue acompanhando nossos conteúdos por aqui. De já, muito obrigado por sua atenção.